Boa tarde a todos. Agradeço a participação de vocês na palestra do PRH 12.1, aqui da Universidade Federal do Paraná. E gostaria de apresentar o professor Andrei. Ele é graduado em Engenharia Industrial Madeireira pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em Engenharia em Ciência e Engenharia de Materiais também pela Universidade Federal de Pelotas, onde desenvolveu pesquisa na área de materiais compósitos poliméricos para aplicações estruturais. Tem doutorado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor adjunto do Magistério Superior no Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal, aqui da Universidade Federal do Paraná, e atua como professor permanente dos programas de pós-graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais e em Engenharia Florestal, possuindo mais de 50 artigos nos últimos 5 anos, e ministra disciplinas na área de redação de texto científico na pós-graduação. Tá? Então, agradeço enormemente a sua disponibilidade, Andrei, para estar aqui com a gente, tá? E fique à vontade na sua apresentação. Ok. Bom, primeiramente, muito obrigado, Renata, né, pela apresentação. Agradeço também o convite, né, da equipe do PRH, né, para a gente poder estar passando o conhecimento aí nessa área que, acredito eu, né, porque vem sendo apresentado nos últimos anos, né, vem crescendo muito, né, e cada vez mais os nossos estudantes estão tendo contato com escrita científica e diretamente com a parte de inteligência artificial, né, as ferramentas que vêm surgindo aí a partir de 2021, 2022, principalmente por conta do boom ali do ChatGPT, né. Então, acredito que é de suma importância a gente, nosso papel como docente, passar a informação correta e de forma que o estudante consiga utilizar a inteligência artificial, as inteligências artificiais disponíveis, de uma forma mais ética, né, possível, e que, com certeza, aumente muito possa aumentar a eficiência, né, do trabalho dos estudantes, tá? Essa apresentação eu preparei ela pensando mais, obviamente, nos estudantes de pós-graduação, que vão ter contato primário, assim, vamos dizer, com a escrita científica e principalmente com o uso da inteligência artificial na escrita científica. E também eu pensei em uma ideia mais dinâmica, né, de botar a apresentação e ir trazendo as inteligências artificiais aqui, que particularmente eu prefiro, né, entre as milhões que já existem, eu prefiro trabalhar. Tá? Então, como a Renata muito bem pontuou, meu nome é Andrei, né, Andrei Pereira Costa, eu fiz um doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. Obviamente, eu não tenho um doutorado, um pós-doutorado na área de escrita científica, mas isso é algo que nós, no meio acadêmico, vamos adquirindo com base na própria experiência. Tá? Antes de começar, eu só queria comentar um pouco sobre o grupo de pesquisa que eu faço parte, né, o grupo Genano Agro. Tá? Então, é um grupo que possui atualmente, né, mais de 40 discentes, né, nós estamos beirando já 50 discentes entre graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Temos nos últimos aí 5 anos mais de 25 projetos aprovados e mais de 120 artigos publicados também nos últimos 5 anos, se juntarmos basicamente só analisando o currículo dos docentes que fazem parte, né? Atualmente esse grupo é composto pelo professor Pedro Quadrimatori, aqui da Universidade Federal do Paraná, a professora Maiara Carneiro, a professora Graciela, que foi nossa vice-reitora aqui, inclusive, né, por um período, e por mim. Tá? Então, entre esses 4 docentes aí, o grupo foi criado, né, e esse grupo também faz parte do LCNAN. Eu acho importante a gente destacar isso e deixar o grupo digamos assim, de portas abertas para qualquer discente ou até mesmo docente que gostaria de trabalhar com alguma coisa relacionada à área de nanotecnologia ou nanocompósitos, né, de modo geral, enfim. Certo? Bom, em relação ao que eu vou abordar aqui com vocês hoje, eu vou tratar então um pouco sobre a importância da escrita científica, tá? Então, a gente vai ver ali como é que a escrita científica impactou um pouco na sociedade. Eu vou tentar tratar isso de forma breve, para não enrolar muito, tá? Os potenciais das inteligências artificiais na escrita científica, então o que a gente consegue fazer e o que nos poupa tempo, né?
atualmente a inteligência artificial, e como que a gente consegue estruturar um paper, como um paper é estruturado, um artigo é estruturado. Obviamente, isso é mais focado para estudantes que estão ingressando na parte na pós-graduação, então é mais um beabá, vamos dizer assim. Também a gente vai tratar um pouco de onde que a gente vai buscar essa literatura, onde que a gente encontra a literatura, né, os métodos mais tradicionais e os métodos mais atuais, digamos assim. Apesar de que, se a gente falar de métodos mais atuais, dá para a gente pontuar entre aspas, pois daqui a 6 meses, bem provavelmente, um ano, do jeito que o negócio está indo, já vão ser métodos mais obsoletos. Tá? Mas também tratar um pouco de como que a gente escolhe a revista para submeter o artigo científico, algumas estratégias que a gente tem de escolha de periódico, né, e o que a gente tem que atender perante ao nosso programa de pós-graduação, aos programas de pós-graduação, as principais inteligências artificiais que nos auxiliam na escrita científica, que aí sim aqui vai entrar bem o foco de como que a gente vai utilizar ela, obviamente, último tópico, como a gente vai utilizar elas de forma ética, tá? Isso daqui é um resumo geral também da disciplina que a gente trata, que eu ministro na pós-graduação, né, da Engenharia de Materiais e Engenharia Florestal, tá? Então, aqui é um adensado. Caso também alguém tenha interesse em aprofundar mais, porque, obviamente, em disciplina a gente consegue ir mais a fundo, né, e no detalhe, digamos assim. Na pós-graduação, eu, quando ministro a disciplina também, sempre libero, eu gravo a aula, né, então eu deixo a aula sempre gravada. Então, caso alguém tenha interesse, também pode procurar o programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais ou Engenharia Florestal aqui da UFR para, né, poder cursar a disciplina como ouvinte, né, enfim. Bom, falando um pouco sobre a importância da escrita científica, tá? A escrita científica, basicamente, a escrita em si, né, basicamente foi um dos, digamos que, dos fatores que mudaram a sociedade e principalmente o avanço tecnológico, né? Então, a escrita científica, a escrita em si, ela surgiu, né, como um método de passar informações entre grupos de pessoas ao longo dos anos, né? A nossa primeira escrita que a gente tem registrado, né, ao menos historicamente falando, é escrita cuneiforme, né? Data ali mais ou menos 3.000 antes de Cristo, né? Mas pode-se dizer que a escrita foi o principal objeto que a humanidade teve para poder realmente ter um avanço, né? Porque só com base na escrita que a gente consegue passar informações de forma correta e de forma assertiva ao longo de, né, décadas ou, né, nesse caso aqui, milênios. Tá? Então, a escrita científica, ela também, né, surge, né, nos dias mais atuais também como uma passagem de conhecimento. Então, a gente consegue desenvolver um estudo de base, publicar um paper, né, que a gente faz hoje muito, né, e essa ideia vai se postergando ao longo dos anos e, de repente, alguma ideia, alguma coisa que a gente fez no início, que, quem sabe, não é considerado tão, digamos que, útil em primeira instância, ao longo dos anos vem se tornando mais, vem sendo aplicado e vem se tornando algo mais palpável, digamos assim, né? Então, a escrita científica, ela tem essa função, tá? Para Nietzsche, por exemplo, né, ele era bem afim, digamos assim, da parte da escrita, né, que ele comenta que uma ideia só é clara quando ela é expressa por escrito e com simplicidade, né? Então ele vê isso como uma coisa muito positiva. Porém, Platão comenta que a escrita ela produz esquecimentos nas almas, né, dos que aprendem. Então ele já vê isso como algo mais negativo. Qual que é o certo, qual que é o errado? Bom, do ponto de vista de passagem de conhecimento, obviamente, a escrita em si, ela é fundamental, né? Principalmente na nossa área, a escrita científica em si, ela é fundamental. Porém, o que Platão pontuou, né, através de Sócrates, ali, quando ele faz uma crítica à escrita, é uma coisa muito importante nos tempos de hoje, né? É uma coisa a ser pensada, né? Não que ele esteja falando mal da escrita no sentido de ser inútil, mas no sentido que a gente tem que pensar primeiro em aprender as coisas para depois a gente poder usufruir de ferramentas que facilitem a nossa vida, né? E nos dias atuais, né, basicamente a escrita científica, a escrita em si, com a criação das inteligências artificiais, ela vem ressaltando bastante isso, né? O que a gente vê? Qual o padrão que a gente vê, né? Muitos discentes e até mesmo docentes, né?
utilizam, ou profissionais, né, das mais diversas profissões, utilizam da inteligência artificial para, basicamente, poupar trabalho. Que não é uma coisa boa, né? Na verdade, de longe não é uma coisa boa. Esses dias eu estava olhando né, uns vídeos, né, e simplesmente era um advogado abriu o ChatGPT durante uma audiência para o ChatGPT representar o que ele queria pautar, né? Então, assim, a inteligência artificial, nos dias atuais, ela está aí para nos ajudar, ela é um auxílio, ela não é um criador, né? Ela não é um criador de conteúdo para a gente. E isso vem, digamos que, se perdendo muito, né, que era o já esperado para a nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? Então, as pessoas veem a inteligência artificial como um meio de criação e poupa-tempo, e não deve ser, né, feito dessa maneira. Então, são coisas que a gente tem que pontuar aqui como docente, porque talvez seja a mensagem principal, principalmente nessa palestra aqui em si, tá? Eu sempre comento em aula também que a inteligência artificial, ela simplesmente é um assistente, ela não é um criador de conteúdo para nós, né? Não é um criador de texto para nós, certo? Bom, se eu for lá, por exemplo, num chat GPT, né, que todo mundo aí acredito que conhece, essa versão que eu tenho aqui, o Plus, né, a versão paga, que já é bem diferente da versão gratuita. Se eu for num chat GPT, por exemplo, e pontuar para ele, chat, escreva um artigo para mim com o título Uso de novos reforços lignocelulósicos para aditivação polimérica. O que vocês acham que vai acontecer? Obviamente ele vai, né? Ele é uma ferramenta, ele é um robô, né? Ele vai tentar fazer um artigo científico para mim dentro das limitações dele, né? Dentro das informações, né? Do que eu coloquei ali de comando, né? O próprio de comando que eu coloquei nele, né? Então, obviamente, ele vai estruturar para mim um artigo científico. Tá? E, bem provavelmente, ele vai estruturar esse artigo científico, apesar de pouquíssimas informações ali, de uma forma melhor do que o humano, né? Considerando o que eu coloquei ali, o que eu dei de informação para ele, né? Então, por exemplo, se chegassem para mim e pedissem para eu fazer um artigo científico do nada, como eu fiz ali, só com uma frase curta, um título, eu provavelmente iria escrever, iria conseguir colocar as ideias de uma forma pior do que o ChatGPT, né? Hoje até no laboratório eu estava conversando ali com o pessoal e um discente nosso comentou, mas tem que ver que o ChatGPT ele foi feito para isso. E é exatamente isso, né? A função do ChatGPT é isso, né? Ele é focado simplesmente nisso. Só que, obviamente, eu não posso fazer isso, né? Isso é uma coisa totalmente antiética e totalmente não tem nenhuma assertividade, né? Tudo que ele vai apontar para mim ali é só coisas superficiais, como vocês podem ver aí, tá? Então, isso é uma coisa óbvia, mas precisa ser dito, né? Porque a gente vê hoje em dia no meio acadêmico tanta coisa, digamos assim, tanto mau caratismo, né, no meio acadêmico. Exemplo, esses dias também uma discente minha comentou, mandou um link de um editor de uma revista, simplesmente ele recebeu o artigo científico, recusou o artigo científico, pegou esse artigo científico, trocou o nome dos autores, botou o nome dele, se não me engano, e submeteu em outra revista. Certo? Então, são coisas que acontecem, então, são coisas que devem ser pautadas. Então, obviamente, esse não é o jeito que eu tenho que eu posso, que eu devo utilizar uma inteligência artificial. Isso daqui, basicamente, é desperdício de energia, vamos pensar assim, tá? Agora, como que eu consigo estruturar um paper, né? Como que eu estruturo o paper? Isso daqui é uma coisa importante que eu sempre pontuo também para os alunos de pós-graduação e até de graduação, que isso daqui é uma coisa que a gente tem que pensar, que não é o chat GPT que tem que pensar para nós, tá? Então, isso daqui eu, por exemplo, quando vou desenvolver algum artigo científico, né? Quando eu já tenho os dados coletados, já tenho os gráficos plotados, etc., eu prefiro eu sentar na frente do computador, eu fazer manualmente, né? Tem gente aí que brinca comigo, isso daí é tempo da pedra, né? A gente tem que sentar na frente do computador e criar um documento, para a gente ver o avanço da tecnologia, né? Mas é uma coisa que eu particularmente prefiro fazer para eu, como, vamos dizer assim, mandante do chat GPT ou mandante de alguma inteligência artificial, saber o que ele está me dizendo, eu ter essa expertise sobre o meu próprio trabalho, né? Para eu poder ver, extrair o máximo do chat ali ou das outras inteligências artificiais, né? É uma coisa que particularmente eu prefiro fazer. Então, para quem não sabe, o pessoal que está começando aí na parte
iniciação científica, né? Na parte de ciência em si, um artigo, basicamente, ele vai ser estruturado nesses tópicos, tá? Eu até tinha comentado com a Renata, se possível, fazer o upload. Separei esse documento ali no Word, né? Fazer o upload no chat. Para Andrei, vocês também. Oi. eu não consegui fazer o upload porque você está como apresentador e dele não está deixando eu anexar. Ah, não, tranquilo. Mas Tá, depois quando eu faço você o anexo terminar, depois. eu coloco, tá bom? Uhum. Beleza, sem problema. Obrigado. É, então, a gente vai anexar ali para vocês terem esse documento como base, né? Mas ressalto novamente que isso é uma coisa muito importante da gente fazer manualmente, né? Então, isso aqui mais direcionado, obviamente, para quem está começando na parte da ciência, mas um artigo científico ele é estruturado basicamente dessa maneira. Nem sempre, né? Mas 99% das vezes dessa maneira. Então, a gente tem título, autores, né? As filiações ali, né? Qual programa de pós-graduação faz parte, etc. As keywords, né? As palavras-chave, o autor correspondente, algumas revistas pedem, outras não. O abstract, né? Que é basicamente um resumo geral ali do teu trabalho. A introdução do teu trabalho, materiais e métodos. Eu, particularmente, na escrita científica, eu sempre comento com o pessoal de fazer subtópicos, né? Então, a gente tem ali matéria-prima, ali, no caso, o processamento, né? A caracterização e assim por diante. Tópico 3, resultados de discussão. E, por fim, uma conclusão. Tá? Algumas revistas, né, por exemplo, tem uma particularidade, deixa eu ver se eu separei aqui, por exemplo, algumas revistas como essa daqui, a Molecruz, ela basicamente ela divide um pouco diferente. Então, ela começa, obviamente, com título, né, o número dos autores, o nome dos autores, as filiações, o abstract, keywords, introdução, e na sequência ela já vai para diretamente resultados de discussão para depois metodologia, né? Isso também é um padrão muito das revistas da Springer, né? Principalmente quando a gente vai lá para algumas revistas derivadas da Nature, né? Como a Scientific Reports, por exemplo. Então, elas invertem a parte de metodologia com a parte de resultados e discussão, né? Como a gente pode ver aqui nessa parte, nossa parte 3 aqui seria materiais e métodos e não a nossa parte 2, certo? O que acontece? Isso é um padrão de todas as revistas, né? Para quem está começando, eu vou ter que estruturar e lá baixar um artigo científico dessa revista para ver como é que é feito? Não necessariamente, tá? Algumas revistas científicas, isso eu mostro lá na disciplina lá da redação de texto, elas pedem para a gente fazer, elas têm um padrão, né? Então a gente tem as guidelines lá dos autores, e elas têm um padrão e elas vão te orientar, né? Ah, tópico 1, isso daqui, tópico 2, matriz métodos, tópico 3, resultado de discussão, e a gente segue lá. Geralmente, principalmente revistas da Elsevier, né, da Elsevier, elas têm um formato assim, elas pedem times, espaçamento definido, mas não tem um padrão, digamos assim, de revista, que a equipe editorial lá depois que vai fazer isso, tá? Mas só para o pessoal que não tem muita noção aí sobre como a gente estrutura um artigo científico, digo isso porque quando eu comecei, bem no iniciozinho do meu mestrado, final da minha graduação, não fazia a mínima ideia como é que era feito isso. E aí eu fui lá numa revista, baixei um artigo, eu lembro que era coluna dupla, e fiz todo o artigo. Na hora de submeti, veio na hora já correções, né? Ó, tá estruturado, não está de acordo, veja as guidelines lá da revista, né? Então, só nisso daí eu perdi uns 3 meses, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de comentar, né, principalmente nas palestras aqui, sobre isso, porque às vezes é um detalhezinho, mas passa muito despercebido, tá? Na disciplina de redação de texto, de novo, ressalto, se alguém tiver interesse também poderá assistir como ouvinte quando ela for ofertada. Lá eu explico tópico a tópico exatamente, inclusive lá a gente faz até uma submissão ao vivo, né? Eu sempre deixo um artigo separado lá para a gente fazer submissão ao vivo no final da disciplina. Bom, em relação a onde que a gente busca literatura, né? Onde que a gente buscava literatura nos métodos tradicionais e nos novos métodos que a gente tem aí, principalmente nos últimos 4, 5 anos, tá? Bom, antigamente, né, na época que o vovô era garoto, como a gente fala, a gente buscava em Science Direct, ResearchGate, Google Scholar, Cielo e assim por diante, né, até no próprio Google direto, né. O que acontecia que, particularmente eu, quando eu estava no mestrado, eu gastava um tempo danado para encontrar artigos científicos, digamos assim,
razoavelmente bons ou relacionados com o meu tema, né? Então, tranquilamente, quando eu ia fazer a discussão sobre alguma coisa, né? Sei lá, fiz um espectro um FTR, eu queria ver o que tal pico lá, ou tal vale, que seja, estava querendo dizer sobre a minha amostra, né? Antigamente, a gente tinha que ir atrás do artigo, ver se o artigo fez o infravermelho do material semelhante ao meu, né? Ver quais picos que ele encontrou do infravermelho, e ver se ele comentou daquele pico também, começa por aí. Então, se tinha a ver, a gente separava por um lado, né? Esse artigo me serve, esse daqui não me serve, vou para o próximo, né? Então, era algo relativamente trabalhoso, eu vou dizer assim, né? Nesse sentido, relativamente trabalhoso, né? Um pouco mais atrás ainda, eu lembro da questão de referências bibliográficas, né? A parte de fazer as referências, que hoje em dia a gente faz no Mendeley ali direto, né? Basicamente muito simples, né? Questão de segundos, ele faz tudo para a gente. Antigamente a gente gastava um tempo gigantesco para a gente poder formatar as referências e a chance de erro era muito grande, tá? A mesma coisa aqui, então, na busca de literatura. Então, a gente tem métodos aí, digamos que, eu não vou dizer arcaicos, porque ainda assim são métodos eficientes, né, os tradicionais, mas atualmente nós temos, que é o nosso foco aqui, nós temos novos métodos, né? Então, o surgimento de algumas inteligências artificiais nos facilitaram muito a vida no sentido de onde buscar literatura. Tá? Claro que hoje, se a gente tem um chat GPT pago, né, um chat GPT Plus, né, o de $20 ou de $200, que seja, ele faz muito bem esse serviço, né? Então, simplesmente a gente entra no chat GPT e comenta, eu gostaria que tu trouxesse para mim um artigo assim, assim, assado, fala de tal coisa. E ele, principalmente a versão Plus, ele realmente traz o artigo certinho, certinho. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Já o GPT-3, né, o que a gente tem limite lá de uso diário, ele não faz isso. Então, uma coisa também que eu comento aqui, principalmente para estudantes de pós-graduação, até mesmo para docentes, né, o pessoal que a gente está todo diariamente escrevendo projetos, né, para, enfim, submeter CAPES, CNPq, fundações estaduais, que seja, sim, não ter um chat GPT digamos que perecer, né? A gente fica muito atrás, né? Muito atrás dos colegas da equipe que tem, né? De novo, não que o chat ele vá escrever o projeto para a gente, né? Não é isso que a gente deve fazer como pesquisador, mas ele facilita demais a vida, no sentido de busca de literatura, né? Então, se tu quer validar alguma hipótese que tu está levantando, uma parte pequenininha do projeto que tu está levantando lá, joga no chat GPT, ele bem treinadinho, vou mostrar aqui como é que eu faço, ele facilita demais a vida, certo? Então, atualmente nós temos, né? Entre várias, né? Isso daqui dá para dizer que na casa das milhares, né? Inteligências artificiais, mas nós temos aqui os principais que eu uso são o Research Rabbit, né? Eu vou mostrar como é que eles todos funcionam, o SciSpace, o Consensus, que na minha concepção é a melhor inteligência artificial nesse sentido de escrita científica, né? Para o meio acadêmico, o ChatGPT também altamente eficiente, principalmente na versão Plus, né? E acima, Connected Papers, né? E até mesmo o Copilot, né? O Copilot que vem integrado já no computador, né? Então o Copilot também funciona muito bem. E hoje em dia também tem versões mais, digamos assim, não é tão potente ainda, mas acredito que vai ser ao longo dos meses até, né? Não diria anos, o DeepSeek, né? Que é a versão do GPT chinesa, né? Então o DeepSeek que é grátis, mas ainda assim ele não funciona melhor, digamos assim, do que o GPT, principalmente o GPT pago. A diferença é gritante, mas ele ajuda muito, tá? Então, atualmente nós temos esses métodos aqui, tá? Bom, falando um pouquinho sobre alguns deles, né? Principalmente o consenso. Eu havia comentado com vocês que para a busca de literatura, isso daqui focando em que tu é um discente de mestrado, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tu chegou, já fez toda a parte experimental do teu trabalho e tu obteve os resultados, plotou os gráficos, está ali, de frente para o gráfico e não sabe explicar ele. Ou até sabe e viu que, aqui nesse caso, vamos pensar assim que eu peguei nanocelulose cristalina, que é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui no nosso laboratório, e adicionei
em um polímero baseado em poliuretano, tá? Seja ele um elastomérico, seja ele uma espuma expansiva, tanto faz, tá? É um polímero baseado em poliuretano, pode ser rígido, o que seja, tá? Então, adicionei essa CNC, né, essa celulose cristalina nesse polímero. Tá? Aí eu percebi que alterou as propriedades mecânicas, né? E isso era uma coisa que já era esperada, ok. Agora, por quê? Por que é esperado? Onde que eu vou encontrar uma resposta? Porque a gente, no artigo científico, a gente vai dizer, ó, quando comparado o controle com o grupo X, que foi adicionado Y% de nanocelulose, obteve-se um aumento de 30% na resistência à tração, por exemplo, né? Fiz um ensaio lá de tração ou de compressão, que seja. Teve 30% de aumento. Agora, eu preciso procurar um artigo para validar, né? Porque pode ser que o meu equipamento esteja descalibrado, pode ser que eu não obedeci 100% a norma, pode ser que aconteceu alguma coisa durante o meu processo que, digamos, que gere um erro no meu, um erro experimental. Eu preciso simplesmente validar para ver se realmente aquilo lá acontece normalmente na literatura, tá? Então, antigamente a gente ia lá num Google acadêmico da vida, né? Então, a gente ia no Google acadêmico da vida e jogava lá, nanocelulose cristalina e polímero baseado em poliuretano. Aí a gente começava a garimpar artigos e procurar manualmente artigo por artigo. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, por exemplo, com o consensus, a gente simplesmente faz a pergunta, né? Então, a gente pode jogar aqui no consenso, vou puxar ele aqui também. Então, a gente pode jogar aqui no consensus uma pergunta, né? Então, ele tem essa interface aqui, eu vou abrir do lado. Ele vai ter essa interface aqui, né? A gente criou uma conta normal, eu sempre deixo marcado o Pro aqui, né? Apesar de ele ter limitações diárias, né? Depois eu desabilito. E eu faço a pergunta aqui nele, né? Então, eu faço a pergunta de qual o impacto da adição de nanocelulose cristalina nas propriedades, na performance mecânica, no desempenho mecânico de nanocompósito baseado em poliuretano. O que o consenso vai fazer para nós, tá? Ele vai te responder exatamente igual o GPT faria, tá? Então, ele faz uma resposta igual ao GPT, porém, ele já linka para a gente os artigos científicos. Então, aqui eu já tenho um artigo de 2016 que o autor ou autora aqui, ele basicamente encontrou ó, 43% de aumento na resistência à tração, certo? E ele já vai te trazer outras propriedades de interesse, porque eu simplesmente ressaltei impacto na performance mecânica. Além disso, que eu acho mais interessante aqui dele, tá? Que aqui embaixo, além dos filtros, né, que ele possibilita a gente colocar, né, na parte aqui, aqui embaixo ele traz para a gente todos os artigos e já mencionados aqui que ele citou. Claro que eu não vou pegar isso aqui, copiar e colar, obviamente não. Eu vou pegar e vou baixar esse artigo. Ó. Esse artigo eu já sei agora, né? Tenho aqui que esse artigo estudou coisas parecidas com a minha. Então eu pego esse artigo, separo esse artigo aqui. E aí eu venho em full test e consigo acessar o paper aqui direto, né? Aqui esse paper deu servir muito bom. Então, o consensus, além dele fazer todo, ele pega majoritariamente artigos de maior impacto, artigos mais atuais, tá? Então, a gente consegue, com base nele, acessar os artigos. É como se eu entrasse com uma pergunta científica aqui e ele me fizesse um resumo da pergunta científica e trouxesse para mim todos os artigos. De repente, essa parte aqui já serve para eu mencionar lá no meu trabalho, né? Eu posso dizer, que eu obtive um aumento de, sei lá, 35%, que é próximo aqui de 43%, 45%, e eu posso citar lá no meu artigo, esse aumento deve ser tal coisa, tá, conforme sugerido por a minha et al. Eu posso vir aqui em citação, citas paper, ele já tem o DOI aqui, e inclusive ele já tem todos os formatos aqui, caso eu queira copiar esse texto, simplesmente copiar e colar. Particularmente, eu não faço isso. Eu copio o DOI, baixo o artigo, né, e jogo lá no Mendeley. Certo? Então, o consensus aqui, ele é uma ferramenta fora de série, nesse sentido. Tá? Então, ele facilita muito a vida em pesquisas científicas. Aqui, tá? A questão dos filtros dele, que é uma coisa bem interessante. Tá? Aqui a gente consegue também colocar o ano em diante, então se eu marcar 2022, ele vai só trazer papers acima de 2022, tá? Eu consigo também
além de eu escolher o tipo de estudo, né, caso eu queira uma meta-análise, um review sistemático, né, tudo isso ele vai filtrar para mim. Eu consigo também, que é uma das coisas que eu acho mais interessante aqui, destacar aqui qual é a qualidade da revista, né? Então, esse daqui, o quartil, né, a taxa de quartil, o SJR, eu consigo pegar a revista só Q1, Q2, se eu quiser, ou, né, não quero ter artigos Q4, que vai equivaler para nós aí como se fosse de B3 para baixo, vamos pensar assim, tá? Então, eu consigo destacar aqui, aplicar, né, e ele vai filtrar para mim só artigos de melhor, vamos pensar assim, de melhor qualis, tá? Apesar daquilo não ser um qualis, ok? Então, o consenso, nesse sentido, é uma ferramenta inacreditável, tá? Então, ele facilita muito a nossa vida. Aqui só reproduzindo o que eu tinha explicado. Bom, outra ferramenta também bem interessante que a gente tem, que eu particularmente venho trabalhando muito, principalmente quando eu vou fazer algum capítulo de livro, algum review, né, algum review sistemático, algum review mesmo, tá? Eu uso bastante o Connected Papers, tá? O Connected Papers, ele basicamente, eu entro com o DOI, né, do artigo, ou o título do artigo aqui, eu vou puxar ele aqui para o lado, eu entro com o artigo ali, dou um enter, né? Então eu simplesmente entrei aqui no site, dei um bibliograph e ele faz para mim um gráfico de todos os artigos relacionados. Esse daqui, inclusive, é um artigo do Arthur, que foi meu colega de doutorado aí na URGS, né, que a gente publicou junto na revista Measurement. Só peguei aqui a título de exemplo. E o Connected Papers ele vai puxar para mim, basicamente, todos os artigos que têm mais proximidade com esse paper. Ou seja, se a minha intenção aqui é fazer digamos que uma aglomeração de artigos para o meu review sistemático, para eu jogar em algum outro software, para ele compilar para mim, alguma coisa do gênero, essa ferramenta aqui é muito boa. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu artigo de base e vai trazer, ó, esse artigo aqui é muito próximo do teu, né? Esse outro aqui também é muito próximo do teu, e tu consegue, clicando aqui e acessando todos esses artigos, né? Então, eu posso clicar aqui e eu tenho acesso a esse artigo ali direto, certo? Bom, isso deixa eu puxar aqui, ficou na frente do negócio. Ok. Tá? E aqui também ele vai me trazer um filtro, né, que é por ano. Então, quanto mais para o verde escuro aqui, mais próximo da atualidade, né, mais 2025, e quanto mais claro aqui, mais para 2013. E isso daqui é uma coisa interessante, que alguns trabalhos que eu participo como banca, principalmente teses, dissertações, né, defesa de projeto, defesa de qualificação, o pessoal tem usado bastante, sabe, Connected Papers nesse sentido. Então, vem e mostra para mostrar justamente a relevância do teu trabalho e quantos trabalhos também são linkados com ele, né, nesse sentido. Bom, nessa linha também nós temos o SciSpace. O SciSpace, eu particularmente uso ele de 2 métodos, né? Gosto muito de usar ele de 2 métodos diferentes, tanto para procurar artigos científicos, como exatamente igual ao consensus, tá? Então, particularmente, eu tenho alguma pergunta para responder, eu jogo a pergunta no consensus para ele me trazer artigos científicos. Se no consensus que é meio difícil acontecer, mas se no consensus eu não encontrar artigos bons, digamos assim, que me agradem, eu jogo aqui no SciSpace e eu tenho digamos que uma gama maior aí de artigos científicos que eu consigo analisar. Então, eu posso usar ele dessa maneira, como também eu posso fazer um chat with PDF com ele. O consenso também possibilita isso, tá? O consenso também, ele deixa a gente conversar com o PDF, mas eu particularmente não gosto muito dessa extensão do consenso, tá? Aqui no caso do SciSpace, eu uso para responder minhas perguntas, né? Então, e também para poder conversar com os artigos. Aí ele vai ter basicamente essa cara aqui, né? Então, eu jogo a pergunta aqui, né? Como que a celulose fibrilada, né? Ela pode ser preparada para adição em poliuretano, e ele basicamente vai pegar para mim também, vai fazer um adensamento aqui dos artigos e vai puxar todos os artigos já com os insights aqui do artigo para ver se ele serve para mim. O que é legal aqui do SciSpace, tá? O SciSpace eu não pago mais ele, né? Antes eu pagava ele não é muito caro, não recordo quantos dólares mas eu pagava ele, eu tinha a opção de podcast. Então eu clicava aqui em podcast e ele
começava a conversar comigo, né, explicar todo o paper para mim no formato de podcast, que é uma coisa que me ajudava muito na época que eu principalmente estava estudando para concurso público, tá? Então, esse cara aqui também é fenomenal, indico muito aí para a gente, o pessoal do meio acadêmico. Então, bom, agora, e aí talvez a mais, que eu acho mais poderosa, digamos assim, atualmente, né? Eu vejo muita gente, quando eu falo com o pessoal que o ChatGPT, ele me dá referências bibliográficas assertivas, né? Então, ele realmente funciona se trabalhado de forma correta, e o pessoal fala, não, mas eu usei o ChatGPT e pedi um artigo assim, assado, e ele me deu outra coisa. Bem provavelmente, boa parte do pessoal que está aqui, que já tentou fazer isso, se deparou com esse problema, tá? Primeiro ponto, isso acontece? Acontece, mas na versão grátis, tá? A versão grátis, eu não tenho uma assertividade na busca de bibliografia. Porém, na versão paga, né, que apesar de, eu sei, né, a gente sabe, né, que no Brasil a situação é um pouco ruim no sentido financeiro, né, que, pô, R$ 120 ali por mês, né, mas para quem é docente, isso daqui faz uma diferença gritante, tá? O chat GPT, então, eu posso treinar ele, né, de maneira a ele funcionar como uma ferramenta, tanto um assistente na parte de escrita, de redação de texto, como um assistente na busca por referências, né? Então, e ele funciona muito bem, né? Então, o ChatGPT, ele tem essas opções aqui, né? O GPT-4, o A3, o Mini, cada um vai ter uma expertise diferente, né? Eu basicamente só uso o 4 Mini, né? Mas se a gente treinar ele de forma adequada, ele nos fornece artigos científicos corretos, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O que eu fiz aqui no ChatGPT e eu indico isso para todo mundo, né? Quem me conhece, que trabalha comigo aí, sabe que eu sempre falo sobre isso, né? O ChatGPT, primeiro, tu tem que situar ele, né? Então, tu tem que dar uma condição para ele trabalhar, tá? Então, ele vai ter que ter uma condição para trabalhar, ele vai ter que entender o que tu quer dele. Não é simplesmente chegar ali e jogar ali uma pergunta científica e achar que ele vai te dar a resposta perfeita. Isso, assim, só com muita sorte talvez exista, mas bem provavelmente não vai existir. O que tu deve fazer para o ChatGPT? Como é que tu vai situar o ChatGPT? Eu sempre uso um textinho que funciona muito bem, tá? Então eu peço para o ChatGPT ele assumir o papel de um professor pesquisador, universitário, aqui nesse caso, com mais de 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, né? Só para dar uma situada nele, na área desejada. Nesse caso aqui eu botei compósitos estruturais, né? Que é a área de interesse que eu estava debatendo aqui com ele, tá? Aí eu comento com ele que ele tem mais de 200 artigos publicados na área, né, de laminados, né, vários tecidos diferentes, que ele possui um índice H acima de 30 e mais de 10 livros sobre o tema. E pergunto se ele pode me ajudar. Porque, obviamente, ele vai responder que sim, né? Aqui eu já situei o ChatGPT, já pedi para ele assumir um papel. Isso faz toda a diferença, porque é o ChatGPT, né, como é uma ferramenta de aprendizado, né, ele tem que ser treinado, quanto mais tu treina, melhor, mais sofisticado ele vai ficar para te atender naquele tema específico, ele vai se situar, né? Então, ele se situando ali vai mudar totalmente como é que ele vai te responder. Agora ele vai, digamos que incorporar ali, né, a parte robótica, ele vai incorporar um pesquisador nessas condições que eu dei aqui para ele, certo? Bom, depois disso, o que particularmente eu faço também faz uma grande diferença. Com base nos artigos que eu achei no Consensus, no SciSpace, ou até mesmo no Google Scholar, ou artigos que eu já tenho salvo no meu diretório, no meu computador, eu faço o upload dos artigos. E explico para ele, ó, vou te enviar alguns documentos para te ajudar, tá? Para melhorar a tua expertise. Ele vai ler todos esses documentos de forma muito rápida, né? Então, aqui no caso, 6 segundos, né? Impossível para um ser humano, né? Tudo isso. Depois, ainda assim, né, não apenas isso, eu também faço upload de alguns livros em PDF para ele. Livros, vai lá, handbooks, por exemplo, né, ou até livros mais básicos, né, seja em inglês, português, que seja, para ele também analisar bem esses livros e para ele se situar do que eu quero extrair dele aqui. Depois disso, aí sim, eu peço para ele, ó, traga-me artigos internacionais que utilizaram lâminas de madeira e fibras de vidro ou carbono para manufatura de laminados.
E aí, aqui no caso, ele demorou um pouquinho, porque ele tem que fazer uma busca com base na expertise no ponto, né? Como eu pontuei ele ali, né? Como eu orientei ele, e ele me trouxe alguns artigos científicos, né? Inclusive, até isso foi acaso, tá, gente? Não foi proposital, não fiz o upload de nenhum artigo meu aqui nem nada, foram artigos de terceiros e livros de terceiros. Ele até, inclusive, apesar do tema ser bem específico, ele trouxe um artigo meu, né? Então, ele pegou a Hybrid Glass, Wood Glass Laminates Manufactured by Vacuum Fusing, né? Então, aí, na versão livre, se a gente clica aqui, ele não direciona para o artigo, aqui ele veio certinho para o artigo. Então, ele entendeu perfeitamente o que eu quis e trouxe exatamente o artigo que eu pontuei, até em parceria com o professor Sandra, que estava assistindo aí, certo? Então, ele vai te trazer esses artigos perfeitamente, tá? De forma muito assertiva, certo? Então, ele funciona muito bem para isso também. Claro que eu não vou pegar o ChatGPT e vou gastar, digamos que a energia dele apenas com isso, né? Eu vou fazer mais coisas depois com esse chat aqui. Vamos lá. Então, basicamente, ó, aqui eu fiz outro meio, né? Então, basicamente, eu usei um texto meio padrão, né? Mesmo esquema, e fiz o upload ali de alguns arquivos, tá? Então, aí ele vai, basicamente, fazer esse papel para mim aí de onde buscar literatura. E, gente, sim, principalmente o pessoal da nova geração aí que está ingressando em pós-graduação ou está querendo, está aspirando a entrar numa pós-graduação. Antigamente, e eu digo antigamente, eu fiz meu mestrado em 2019, acho que foi, 2019, 2020 por aí, e o doutorado de 20 a 23 por aí, mais ou menos, né? Eu falo antigamente, mas são 5 anos atrás, né? É que a gente teve um boom de tecnologia, principalmente por conta das inteligências artificiais, que hoje em dia a gente não escreve um artigo científico com qualidade se a gente não quiser, né? Eu particularmente gastava muito tempo procurando literatura para poder embasar meus apontamentos. E quando eu falo muito tempo, assim, comparado com o GPT, que me dá um negócio em 2 minutos, né? Eu gastava 3 dias para conseguir procurar um artigo de qualidade, né? E acredito até que o pessoal, os meus antecessores, vamos dizer assim, né? Pessoal mais, né, que fez doutorado antes de 2010, vão pensar assim, bem provavelmente era muito pior. E se analisarmos o pessoal que fez doutorado, mestrado, né, pós-graduação antes dos anos 2000, o pessoal ia na biblioteca para pegar livro, né? Hoje em dia a gente tem tudo de fácil acesso. Então, o pós-graduando que não, que às vezes demora a entregar um artigo científico porque está escrevendo, tudo bem, né? A gente tem N coisas ali, né? Mas questão de sentar na frente do computador e escrever o artigo científico de uma forma assertiva, de uma forma boa, a gente gasta muito pouco tempo, né? Então, se a gente for, digamos que comprometido no sentido de vou entregar esse artigo até domingo, é possível, é muito possível, desde que tu tenha expertise sobre o que tu está falando e tu use a ferramenta de forma correta, certo? Agora, a gente tem também, aqui não é no caso, não é inteligência artificial em si, tá? Mas a gente tem também os métodos tradicionais, os novos métodos para escolha de revistas científicas, tá? Então, revistas. Como é que eu escolho a revista que eu vou publicar o meu paper, né? Como é que eu sei? Antigamente, isso daqui eu fiz muito, né? Com o professor Darcy, principalmente lá na Federal de Pelotas, quando eu fiz graduação e mestrado, que eu sempre ia conversar com ele, até com o professor Rafael Deluce, né? Que foi meu orientador na época, né? Eu chegava e perguntava, qual revista que eu mando? Né? Aí eles, manda nessa, essa daqui, que são revistas que eles conheciam, né? Revistas boas, inclusive, né? Que eles conheciam. Então a gente ia muito assim no que o orientador falava para a gente, e está correto, né? Eu concordo, né? O orientador ele vai ter já teve feedbacks daquela revista, já sabe como é que funciona, né? Ou até mesmo a gente jogava no Google e começava a procurar revista por revista, né? Ver se enquadrava. Essa daqui tem 2, 3 artigos relativamente parecidos com o tema do meu, então, né, vou submeter nessa revista. Hoje em dia, né, a gente tem métodos aqui que facilitam muito a nossa vida, né, como o Journal Finder da Elsevier, o Journal Finder o Finder Journal da Nature, né, o Journal Finder Beta da Wiley e assim por diante. E antigamente, assim, uns 2 anos atrás, ainda a gente tinha o Journal Guide, que eu gostava muito, que ele era um conglomerado de todas essas outras aqui.
né? Mas agora ele está, né, tá em, digamos que, em melhorias, né? Operações de melhorias, ele está fora do ar. Mas o que acontecia, né? A gente fazia todo esse trabalho manual aqui dos métodos tradicionais, ou a gente ia lá incomodar o nosso orientador para saber qual revista eu escolho, né? Que é bem diferente hoje em dia, tá? Aqui só para ressaltar aqui para vocês como que eu particularmente indico aqui para os nossos discentes como que a gente vai fazer essa escolha da revista, né? Já trato com vocês aqui sobre os demais métodos aqui, né? Como é que a gente usa esses caras aqui, mas como é que a gente escolhe a revista? Eu sempre menciono pessoal, tanto em aula quanto em laboratório, que assim, o nosso objetivo como cientista é fazer pesquisa de qualidade, furar, né, digamos assim, ampliar a bolha científica, né, fazer alguma pesquisa de impacto é o nosso principal objetivo. Porém, para a gente atingir esse objetivo, uma coisa que é inevitável, né, é aquela frase: quem não é, até me fugiu aqui, quem não é Quem não é falado não é visto? lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Muito obrigado, tá? Quem não é visto não é lembrado, tá? Então, assim, a mesma coisa funciona para revistas científicas, né? A mesma coisa funciona na ciência. Quem não é visto não é lembrado. Então, revistas de maior fator de impacto, né, ou com maior CIT score, ali no caso, elas são revistas que são mais lidas, né? São revistas que têm mais citações, então são revistas que têm mais acessos, tá? Isso é medido, né, de acordo com o fator de impacto ou o CIT score, tá? Então, na área de materiais, vamos pensar assim, vou trazer mais para a área de ciência dos materiais mesmo, né, que é a nossa área. Revistas com fator de impacto acima de 6, 7, eles são consideradas revistas de alto fator de impacto, né? São revistas que são muito acessadas, né? Claro, se tem alguém aí da área da saúde, deve de olhar para isso daqui, ou da área da química mais tradicional, vai olhar para o fator de impacto 7 e vai dizer que é piada, né? E aí já estão falando de revistas de fator de impacto 20, 30 e assim por diante, né? Science, Nature já estamos nos 50, 60, né, de fator de impacto, tá? Mas a dica principal que eu sempre dou para o pessoal aqui é o seguinte, né? Joguem alto os seus artigos científicos, né? Tratando de artigo científico em si. Então, joguem alto os seus artigos científicos. Então, se tu tem um artigo científico bem escrito, foi bem fundamentado, foi bem revisado, tu acha que tem potencial, não se contente em jogar numa revista fator de impacto 1, 2, 3. Joga numa revista fator de impacto 7, 8, 9, 10, né? Assim por diante. O não a gente já tem, né? O que vai acontecer na pior das hipóteses? E que até que acontece, não com tanta frequência, né? Mas quando a gente joga numa revista fator de impacto 7, 8, muitos casos aí o paper entra, né? O artigo entra, né? Mas na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Bom, geralmente para as revistas de alto impacto, os pares, né, os revisores, né, o pessoal que revisa os artigos, eles são os especialistas da área, vamos dizer assim, né, são os maiorais aí da área, né? Se o artigo for rejeitado, bom, agora tu tem a avaliação dos melhores da área, né? A gente sabe que nem é sempre que acontece isso, né? Nem é sempre que os melhores da área vão revisar, né? Às vezes não acontece, mas tu tem já a resposta de uma revista de alto fator de impacto, né? Então tu sabe onde que tu errou, tu vai lá, arruma o teu artigo. De repente não ficou clara uma frase, né? O método estatístico não é mais adequado a ser usado, tu arruma e submete a outra revista, né? Então, no pior das hipóteses, vai acontecer isso. Então, eu sempre comento para o pessoal, aqui do pessoal fazer escadinha, né? Então, o pessoal joga numa revista de fator de impacto 10, 12, né? Foi rejeitado o artigo científico. Beleza. Pega as revisões dos pares, melhora o teu artigo científico, joga numa fator de impacto 9. Muitas vezes funciona bem isso, né? Porque não serviu, às vezes, por um detalhe, uma revista de fator de impacto 10, 11, né? Mas quando tu joga numa revista de fator de impacto 8, 9, ele vai entrar porque tu melhorou na outra revista, né? Então, é uma coisa que eu sempre comento aqui com o pessoal, né? Então, sempre joguem o mais alto possível aí os seus artigos. Obviamente que a gente, sei lá, eu trabalho com compósitos, né? Então, eu não vou pegar um artigo de compósitos que eu fiz aqui, alguma coisa que eu sei que não é tão revolucionária, e jogar na Nature ou na Science, né? Eu tenho que ter essa ciência também, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que eu vou jogar em revistas de maior fator de impacto dentro da minha área que seja coerente, né? São coisas totalmente diferentes, tá? Para quem não sabe, tá, como é que funciona a questão do fator de impacto, tá?
o fator de impacto, geralmente, na área de materiais, vou falar propriamente para vocês aqui, tá? Geralmente, revistas com maior fator de impacto, elas têm um maior extrato qualis, tá? O nosso extrato qualis, né, ele basicamente é dessa maneira, tá? Aqui, atualmente, né? A CAPES está toda hora mudando isso, né? Estão falando que vão mudar de novo agora, acho que esse ano, né? Nesse quadriênio, tá? Mas a gente tem, atualmente, esse extrato qualis, né? Não foi oficialmente mudado ainda. Então, a gente tem revistas A1, A2, A3, A4, então essas 4 linhas aqui como as revistas com maior qualis, tá? Então, são as revistas de maior excelência, geralmente com maior fator de impacto. Então, revistas acima de fator de impacto 8, né, por exemplo, geralmente elas são A1, tá? Então, elas são o qualis, extrato qualis A1. Geralmente, revistas entre 4 e 8, depende muito da área, aí elas podem estar diluídas entre A1, A2, A3, quem sabe já vi revista A3 com fator de impacto 4, tá? E revistas com fator de impacto abaixo de 3, elas geralmente são, né, pode ser que tenha A1, mas muito difícil, tá? A2, A3, A4, né, e assim por diante, certo? O nosso extrato qualis atual é esse, tá? Então, eu sempre comento com o pessoal aqui, apesar da CAPES recomendar o uso do qualis, eu sempre comento aqui no laboratório do pessoal utilizar o percentil, tá? Porque o qualis ele é baseado indiretamente, vamos dizer assim, não é perfeitamente baseado no percentil, mas geralmente revistas com um percentil acima de 87,5, high percentil acima de 87,5, elas são A1, revistas entre 87,5 e 75 são A2, revistas de 75, 62,5 A3 aqui, né, e assim por diante, certo? Então, quando o aluno aqui vai escolher a revista para publicar, geralmente eu peço para o pessoal dar uma averiguada na Scopus. O PIP aqui, nossa pós-graduação em Engenharia de Materiais, ela sugere que para defesa, por exemplo, o aluno discente tem que escolher revistas com percentil acima de 60%, se eu não me engano. Tá? Onde é que o aluno vê isso? Né? No Instagram do PIP também tem uma postagem sobre. Na Scopus, né, no Web of Science, ali na Scopus, a gente tem acesso a essa barra aqui de sources, né? Então, a gente dá um Google ali, Scopus, vem em sources, né, recursos, entra com o ISSN da revista. O ISSN, basicamente, é o código identificador da revista, né? Então, isso a gente consegue acesso no site da revista. Entramos na revista aqui, eu quero submeter o artigo, eu olho um Ctrl F ali, né, um pesquisar, digito ISSN e jogo o ISSN aqui, certo? E aí, aqui no caso, eu fiz isso para Construction Building Materials e ele indica para mim aqui, ó, High Percentile, 96%. Ou seja, essa revista, para o Qualis, ela seria uma revista A1, seguindo aquela lógica que eu havia comentado aqui com vocês, tá? Então, nesse caso, ela seria considerada uma revista A1. Para o programa de pós-graduação aqui em Minas, em Ciência dos Materiais, né, no PIP, Engenharia de Ciências dos Materiais, serviria muito bem. Então, o aluno está dentro dos requisitos, certo? Agora, beleza, já sei o que eu tenho que atingir, né, qual revista que eu tenho que mirar, como é que eu encontro a revista atualmente? Bom, aí a gente tem alguns métodos, né? O Journal Finder da Elsevier, né, da Elsevier, basicamente ele vai funcionar da seguinte maneira, né? Então a gente pega o abstract do teu paper, que já está pronto, né? Então tu vai escolher a revista, muitos escolhem a revista depois do paper pronto, alguns antes, né? Mas que seja, nesse caso ele te dá a opção tanto de título quanto de keywords aqui também, mas também o abstract. Então jogo o abstract aqui dentro e clico em Find Journals. Aí ele vai puxar para mim aqui, ó, de acordo com o best match ou o que eu escolher. Se eu quero que o maior fator de impacto venha para cima, ele vai trazer a revista com maior fator de impacto, né, numa ordem decrescente aqui. Mas nesse caso, eu particularmente sempre prefiro pelo best match aqui nesse caso. Tá? Aqui eu consigo escolher se eu quero apenas revistas journals with subscription, que é basicamente revistas grátis, né, gratuitas, né, que a gente não precisa pagar, ou se eu também quero revistas que são pagas, né? Então, sei lá, vou desmarcar aqui revistas pagas, né? Eu não tenho dinheiro para isso, é muito caro, que estamos falando de $4.660, né? No Open Access. Mas essa daqui é um jornal híbrido, um hybrid journal, né? Então ele é uma revista híbrida, né? Então tanto ela publica em Open Access quanto na parte
fechada, né, mas que não tem cobrança. Aí ela vai trazer para mim todos os jornais, né, as revistas que eu tenho compatibilidade com esse artigo. Então, ele pegou o Composite Futures, que é uma revista muito boa, ela já dá para mim aqui o fator de impacto da revista, o CIT score da revista, o tempo para a primeira decisão, isso daqui é mais a questão do editor, né, para dar a primeira decisão se vai para revisão ou não, o tempo de aceite do artigo, médio, né, vai variar muito, mas médio, e a taxa de aceite, que é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, essa revista, apesar do fator de impacto dela ser um pouco inferior, bastante inferior, aqui 2 pontos a menos, ela tem um tempo de aceite relativamente igual a Composite Futures, só que uma taxa de aceite de 27%. O que isso quer dizer? Que a cada 10 artigos submetidos nessa revista, mais ou menos 3 ali são aceitos, né? Que é uma coisa muito boa. Tá? É uma taxa de aceite bem grande. Então, é uma coisa bem importante da gente averiguar quando a gente vai fazer a submissão de algum artigo. Né? Revistas com taxa de aceite muito baixa, né? Deixa eu ver se mostra, acho que nenhuma tem menos do que 11 aqui. É só as que não tem taxa aqui. Então, essa aqui, por exemplo, Matias Leves, 39%. Opa, peraí. Essa revista aqui, no meu caso, o meu paper tem mais chance de ser aceito. Se eu tiver, digamos que, urgência no paper ser aceito, tá? Além disso, a gente tem também, além do Journal Finder, a gente tem também o Find Journal Find Journal da Springer, tá? Springer Nature, tá? Então, ele funciona da mesma maneira, colocas aqui o título, o abstract, keywords, no caso eu botei só o abstract, e ele vai pegar todas as revistas aqui que tem match, claro, dentro das revistas do Springer, né? Aquela lá era só a revista da Nature, e aqui também ele vai te dar as mesmas informações, basicamente, tá? Tempo de decisão, o pagamento, se for, né, o caso de pagar ou não, e assim por diante. Além dele, nós temos também o da Wiley, e assim por diante, né? Então, o da Wiley, por exemplo, ele pede o título do artigo. Eu botei até o artigo de um rapaz que faz iniciação científica aqui com a gente, né, o Carlos, né? Então, eu peguei o título dele e o abstract aqui, joguei aqui, e aí na Wiley ele vai puxar todos os journals da Wiley, com base na relevância do journal comparado com o meu artigo científico, e vai me sugerir revistas para eu poder submeter o artigo. Um ponto importante aqui, prestem sempre muita atenção na questão do Open Access, tá? A maioria desses Finder Journal aqui, ele mostra se ela é Open Access ou não, tá? Quando ela é só Open Access aqui, ela é exclusivamente paga. Já aconteceu de colegas meus chegarem lá no final da submissão, depois daquele processo exaustivo de cover letter, toda a parte de inserção dos autores, são várias etapas, se darem conta que a revista simplesmente é paga. Então, não tem o que fazer, né? A gente não vai pagar $4.000 aqui para publicar um artigo científico, pelo amor de Deus. Então, tem que prestar bem atenção antes da submissão na revista, certo? Bom, agora, como é que eu vou fazer, né, usar o ChatGPT ou, enfim, uma inteligência artificial para me auxiliar na escrita científica em si, tá? Como eu comentei com vocês, eu não posso simplesmente sair ali jogando informação aleatória no ChatGPT ou pedindo coisa aleatória para o ChatGPT. Eu tenho que treinar ele, como eu mostrei ali para vocês que eu fiz. Que só saiu meu navegador aqui, foi lá para trás, tá? Então, eu não posso simplesmente jogar ali no ChatGPT informações aleatórias, tá? Então, eu tenho que treinar esse ChatGPT. Então, de novo, eu vou fazer ele assumir um papel, tá? Eu, particularmente, separo os artigos e os livros, né? Aqui eu fiz uma pastinha artigos laminados, artigos painéis, artigos books, né? Livros, né? A pasta de livros, desculpa. E joguei dentro do ChatGPT, né? Aí ele vai assumir o papel. O que eu geralmente faço? Às vezes, quando eu quero, de repente, ter uma visão diferente do resultado que eu tive, né? Então, obtive o resultado, eu consigo interpretar. Né? Aqui, por exemplo, eu situei ele, né? Fiz todo aquele treinamento, fiz todo o upload de documentos para ele, né? Que não é uma coisa difícil, né? Francamente, gente, é muito tranquilo de fazer isso. Fiz o upload dos documentos ali, e tem esse gráfico. Esse gráfico aqui, inclusive, é um gráfico lá do meu
do meu doutorado, lá no meu artigo 13 do doutorado, tá? Bom, claramente eu consigo ver que o grupo preto aqui, né, esse grupo, ele tem um melhor desempenho mecânico em relação à compressão aqui que eu fiz com os demais grupos, tá? Até estatisticamente ele me apontou isso. Beleza, tá? Então eu situei, ó, após o ensaio de compressão, CLC, né, que a gente teve, eu obtive os seguintes valores para resistência à compressão por cada grupo estudado. Apenas entenda, só para ele entender. Aí eu dei os grupos ali para ele, né, e ele entendeu todos os grupos. Aí depois eu perguntei para ele, chat, o que pode estar acontecendo? Aí ele vai me explicar, ó, pode ser que o que vai influenciar sequência de camada na distribuição de rigidez. Opa, acendeu uma ideia aqui. Faz sentido? Com base no meu conhecimento em compósito? É óbvio que faz sentido, né? Aqui falando do ponto de vista mecânico, vamos dizer que seja flexão, por exemplo, né? Eu sei que a disposição das lâminas mais rígidas, mais longe da linha neutra, né, que é a parte central do corte de prova, eu vou ter, obviamente, uma maior rigidez, porque lá vai ser minha tensão normal, né, mais acentuada, e no meio é mais questão de desvariamento. Então, opa, eu já sei. Ou seja, com base no meu conhecimento que eu adquiri, que eu estudei, eu sei que isso faz um pouco de sentido, que isso faz sentido. Outra coisa, compatibilização mecânica e adesão interlaminar. Isso aqui é um ponto primordial para materiais compósitos, né? O professor Sandro Amico lá sempre falava na disciplina, né, que sem interface a gente não tem compósito, né? Então, adesão interlaminar é uma coisa importante. Então, ele foi pontuando para mim aqui algumas coisas que poderiam ter acontecido, certo? Devo acreditar nisso daqui 100%? A resposta é não, não devo. Eu tenho que ter a expertise, eu tenho que ter o conhecimento para poder saber se ele está falando aquilo ali faz sentido ou não faz sentido, certo? Então, eu não posso, como cientista, né, acreditar 100% nas informações que o chat GPT está me fornecendo, apesar de eu treinar ele de forma mais adequada possível. Tá? Isso é uma coisa que é inadmissível, digamos assim, na parte de pesquisa, tá? Como pesquisador, então, eu tenho que verificar as informações. Isso é indispensável. Como é que eu verifico essas informações? Eu pego o que o chat GPT me disse lá, na minha cabeça isso fez sentido, beleza? Eu acho que essa é a melhor resposta, vou no consenso e boto, ó, qual é a influência da sequência, né, da configuração ali das lâminas de laminados híbridos na relação ali com a distribuição de rigidez ali, né, de tensões, vamos pensar assim, certo? E aí o consenso vai me trazer várias respostas em relação a isso. Né? Então ele vai trazer artigos que vão comprovar ou não o que o GPT está dizendo, tá? Porque, de novo, não posso acreditar de olhos fechados no chat GPT. Então eu vou lá, pego os artigos científicos que o consenso me deu, e aí eu verifico se esses artigos científicos realmente dizem a mesma coisa que o GPT está me afirmando, para aí sim eu poder afirmar aquilo. Não posso simplesmente sair apontando coisas sem o menor sentido. Tá? Então eu uso o consenso e o GPT integrado para resolver esse problema. Só que como é que eu verifico? Eu baixo o artigo científico e vou lá lendo ele, todo o artigo científico, leio só uma parte? Bom, já que o nosso intuito aqui é economia de tempo, agilidade e eficiência, né, digamos assim, eu gosto muito de usar o Chat with PDF ou até mesmo o SciSpace ali para conversar com o PDF. Então eu vou lá e pergunto, né, faço o upload do documento, né, então eu tenho o upload do documento, eu tenho essa interface aqui do Chat PDF, tá? Fiz o upload do documento que eu baixei lá no Consensus, né? Então aqui, ó, o mesmo documento que eu baixei aqui, né? Nesse caso, eu fiz o upload dele aqui no chat PDF, e aí eu pergunto para o chat PDF, o que os autores concluem sobre a influência da sequência de empilhamento ali em laminados híbridos em relação à distribuição de tensão ou de rigidez ali nesse caso que seja, tá? Aí ele vai puxar, ó, ele vai dizer, ó, os autores concluem que tal coisa. Aí eu posso clicar aqui na referência e ele vai puxar para mim só a seção que o autor falou sobre isso. E aí eu leio essa seção. Aí aqui a gente não tem que fazer, né? Aqui a gente tem que ler, né? Mas, veja bem, eu estou reduzindo um documento de 11 páginas para meia página, nem isso, não se bobear, certo? E aí eu verifico, os autores afirmaram isso? Ah, afirmaram, beleza. Posso citar esse artigo e posso acreditar naquilo que o chat está me falando. Beleza, aqui nesse caso foi bem assertivo, funcionou bem. Outra opção também que a gente tem
para fazer isso, caso o chat e o PDF não funcione muito bem, ou porque ele tem limites de uso diário, é o próprio SciSpace. Então, aqui, por exemplo, peguei um artigo do Kelvin, que também foi meu colega aí, né, meu amigo até, ele e o Arthur, né, na pós da URGS, né, Federal Rio Grande do Sul, e fiz o upload no SciSpace do artigo dele, né, na revista Forex, e comecei a conversar com o PDF para ver se alguns apontamentos que eu tenho dúvida, né, se o chat estava correto, né? Então, ele funciona da mesma maneira. Clico na referência, ele vai puxar para mim ali, vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele vai puxar para mim aqui certinho ali onde o autor concluiu sobre isso. Acho que ele vai bugar aqui porque eu já estourei meus limites diários, tá? Se carregar, eu boto aqui de novo. Ok? Então, ele vai aparecer basicamente essa tela aqui com o destaque, né, da parte que o autor comentou sobre o trabalho. Bom, agora, depois disso, né, depois que eu cheguei nessa parte aqui de verifiquei, aí eu tenho que entrar com meus conhecimentos de redação de texto. Aí eu tenho que saber como expresso isso em palavras, tá? E o ChatGPT, ele ajuda muito nesse sentido também. O que geralmente a gente consegue fazer? Eu coloco em palavras de um modo mais chulo, vamos pensar assim, para ele, né? Algum dado apontamento, e peço para ele melhorar. E ele melhora de uma forma que eu não conseguiria, bem provavelmente, como ser humano, né? Dentro das minhas limitações. Então, eu pego esse apontamento, né? Que eu peguei aqui dele, né? Que ele me deu, e basicamente falo, ó, escrevo eu a frase. Escrevo uma frase lá explicando o que aconteceu, cito 2, 3 artigos, copio, jogo no chat GPT e falo para o chat, naquele chat treinado, chat, melhore isso de uma maneira que fique mais didático, uma maneira mais científica, e ele vai melhorar. Aí eu pego aquela frase, copio e colo ela? Não posso fazer isso também. Basicamente está errado. É fácil de identificar quando o chat GPT escreveu alguma frase para mim, tá? Das técnicas aí de identificação muito fácil é tu analisar o título do artigo. Se todas as palavras começar com a letra maiúscula do título, todas as palavras começam com a letra maiúscula e o restante é tudo letra minúscula. Bem provavelmente aquele título foi escolhido por ChatGPT. Claro, salvo exceções aí de revistas que têm esse padrão, né? Mas há termos que o ChatGPT geralmente usa padronizados, sempre utiliza o mesmo termo. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então a gente pega aquela frase do ChatGPT que ele escreveu para a gente e reescreve ela daquela maneira, troca termos, tenta trabalhar em cima daquela frase. De novo, o ChatGPT é um assistente, ele não é um criador. Eu não posso simplesmente pedir para ele, crie para mim, ele vai criar e eu copiar e colar. Isso é errado, eu não posso fazer isso. Tá? Então, eu vou reescrever com base na minha expertise. Bom, então, por que eu faço isso? Né? Qual é o real impacto disso? Né? Por que eu tenho que usar ele de forma ética? Bom, além de ser uma questão óbvia, né, que eu não posso simplesmente copiar e colar uma coisa, porque o ChatGPT vai trabalhar com coisas que existem. Então, ele pode cometer certo plágio. E eu não quero, por exemplo, que o meu nome saia, por exemplo, em alguma investigação. Né? Eu, como pesquisador, isso daqui é o auge do, digamos assim, do pega mal, né? Então, aqui eu trouxe uns casos para mostrar para vocês, né? Principalmente para até mesmo para assustar, né? Para vocês verem que a inteligência artificial ela está aí para nos auxiliar e não para ser um criador, tá? Ela é um assistente. De novo, ela é um assistente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né? Esse pesquisador, o Sylvain Lesné, ele é um grande pesquisador, digamos assim, né? Na área ali de Alzheimer, né? Então ele trabalha na área da saúde ali né, principalmente seus estudos focados em Alzheimer. Esse pesquisador ali, ele basicamente com o grupo dele publicou uma série de artigos, foi um dos revolucionários na área da neurociência, principalmente na pesquisa com essa proteína aqui, né? A beta-amiloide, né? Que digamos que revolucionou a área lá em 2006 do Alzheimer. Para vocês terem uma noção, esse cara aqui, a equipe dele, foi um dos responsáveis pela criação de uma nova sub-área na pesquisa do Alzheimer, por conta justamente dessas proteínas que ele e desses oligômeros que ele trabalhava. Já em 2024, por exemplo, né, teve uma investigação um pouco antes sobre suspeitas de manipulação de imagem, né?
Então, o que que eles fizeram? Eles basicamente alteraram algumas imagens microscópicas, se eu não me engano, para, digamos que melhorar a ideia deles, né, a tese deles. Tá? Esse artigo foi retirado, né, foi formalmente retratado, desculpa, pela revista, né, em 2024, só na Nature, né, só para você ter uma noção, e está lá no site da Science, né. Então, se vocês quiser dar uma pesquisadinha aqui, tá o QR Code para vocês ler mais sobre ele, tá? Temos outro caso aqui também, né, desse rapaz aqui também, outro neurocientista, né, o Eliezer, né, ele basicamente, ele era lá nos Estados Unidos um dos diretores aí de um instituto de pesquisa em Alzheimer, e ele basicamente foi na mesma linha, tá? Então, manipulação de imagem, e muitos dos artigos científicos dele foram retratados e foram retirados, né? Então, ele virou matéria aqui também na Science, por conta principalmente de manipulação de imagem. Que é uma coisa, só para ter uma noção, esse cara aqui, ele tem mais, se eu não me engano, tem mais de 800 artigos publicados, tá? E teve um ano, acho que foi 2023, 2022, que ele e a equipe dele tiveram investimento de 2,6 bilhões de dólares, né, equivalentes aí a uns 14, 15 bilhões, desculpa, de reais, tá? Só para liderar uma pesquisa em Alzheimer. Um cara que basicamente publica artigos desde 90 e poucos, e ele, basicamente, o pessoal não sabe, né, agora mais a veracidade dos artigos científicos dele por questões éticas, né, éticas na pesquisa em si. Claro que aqui eu estou falando de um pesquisador, né, que começou a carreira em 1990, a inteligência artificial não era tão proeminente, sim, né, mas fica o questionamento aí para vocês, né, de como que a inteligência artificial vai, digamos que, prejudicar a ciência nesse sentido, tá? Que, né, de pessoas mal intencionadas, o que podem fazer com a inteligência artificial aí simplesmente para poupa tempo e impactar até mesmo na vida de muitas pessoas aí, até mesmo em recursos de um país, por exemplo, certo? E, para finalizar também, deixo aqui para vocês consultarem e aí leiam, né, aqui uma lista, isso aqui um aluno meu de doutorado, o Paulo, passou para mim, né, que ele sempre faz no final das nossas apresentações as fofocas científicas, né, que a gente chama. Ele passou para mim aqui uma lista de artigos que foram retratados por conta do uso do chat GPT, né? Então tem uma lista extensa lá, né? Graças a Deus não encontrei meu nome lá e eu espero que nunca encontre, né? Porque eu sempre, né, tento o máximo revisar, né, revisar ao máximo o artigo científico, mas, né, claro, sempre de uma forma mais coerente, tá? Então aqui são vários artigos científicos que foram retratados por evidência do uso do chat GPT como uma ferramenta de criação. Então, inclusive, esse artigo aqui na Surface Interface, que é uma revista, inclusive, da nossa área aí, né, que ele foi aqui, ó, bem na frente retratado, porque apareceu ali em algumas etapas além de outros problemas, né, de alteração de figura, apareceu ali nos revisores, ali no editor, depois de revisando, se deu conta que boa parte dos artigos científicos, algumas partes, desculpa, do artigo foram simplesmente copiadas e coladas da inteligência artificial do ChatGPT. Tá? Bom, basicamente seria isso. Novamente ressalto que a disciplina que eu ofereço de redação de textos ali na pós-graduação, tanto da materiais quanto na floresta, eu sempre deixo elas gravadas, sempre abro online. Caso alguém tenha interesse, lá a gente trata assim como que a gente faz um resumo, como que a gente faz uma introdução, como que a gente faz todas as etapas de criação, ponto a ponto do artigo, e como que a gente consegue inserir a inteligência artificial. Uma disciplina, digamos que 90% prática, né? Então, o pessoal vai com o computadorzinho ali e faz tudo. E, por fim, né, só ressaltar aqui a importância, né, da gente tratar bem também as nossas inteligências artificiais, né? Vai saber como é que vai ser o futuro. Isso daqui é um meme lá que eu peguei do Reddit, tá? Coloco aqui também o QR Code do grupo Genano, tá? Do site, do nosso grupo, caso alguém tenha interesse, até ver equipamentos que a gente tem disponível, nossa equipe, né? Ou até as áreas de expertise aí do grupo, consultar. Aí coloco à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigada, Andrei, pela sua palestra, excelente. A gente aprende coisa todo dia, né? Impressionante.
né? E esse assunto é muito interessante, é muito importante, né? De ter esse conhecimento, tá? Eu vou abrir para pergunta, mas a Maria Cecília colocou ali no chat, tá? Vou ler para você. Andrei, já Sim. ouvi falar que tem risco de ter informações vazadas do chat GPT e vi que tem uma função que pode desativar, como uma segurança a mais nessa questão, que seria melhorar o modelo para todo mundo. Procede essa dúvida dela? Então, a parte de como que a inteligência artificial funciona por trás, aí questão de segurança, sinceramente, eu não estou muito por dentro, sabe? Eu basicamente uso o chat GPT, claro que tento o máximo possível colocar menos informações pessoais, né, principalmente que correm risco de vazamento, né, e até mesmo a questão do artigo científico, né, trabalhar o mínimo possível com o uso de imagens, né, que eu apresentei ali foi só a título de exemplo, né, porque justamente a gente não sabe para onde vai essas informações, né? E, enfim, eu não sou muito de teoria de conspiração, mas por enquanto eu prefiro só confiar, digamos assim. Espero que não aconteça nada. Mas é excelente apontamento, Maricela, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Uhum. Quer perguntar alguma coisa? Mas tá sem voz. A gente não está escutando. Acho que coloca no chat, de repente, professora, tá no mudo daí. Então, Para mim, aqui aparece ela aberta. pois é, para mim também aqui. Eu também tenho esses problemas com o Teams, às vezes ele fica mudo, o pessoal no meu, às vezes eu não ouço o pessoal, não sei se é o computador, pode ser, talvez. Eu vou fazer a outra pergunta aqui, tá? O Alan perguntou aqui da apresentação, eu vou colocar no na nossa página do YouTube, tá? Amanhã. Daí vai ficar gravada lá, tá? A próxima pergunta aqui é... Ixi, peraí que me perdi aqui. Do Josiel. Ainda nesse mesmo pensamento, os livros baixados para alimentar o chat, se eles vieram de um Libgen, ou um artigo que peguei no Hub, poderia representar algum problema no futuro? Essa é uma questão que eu fiquei pensando, porque as revistas Open Access não vai ter problema, porque ela está disponibilizada, né? Mas e as outras? O próprio chat consegue pegar essas revistas? Então, o chat ele vai te dar o link de acesso à revista, né? Primeiramente, obrigado, José, pela pergunta. José também, um grande amigo meu, aí, foi meu colega de doutorado, né? Trabalha junto comigo, né, bastante. Assim, o chat ele vai te indicar o link do acesso à revista, né? Ele nunca vai puxar de um Sci-Hub, de um LabGen da vida, ele nunca vai fazer isso. Ele vai te dar o link, aí cabe a ti ter acesso, né? O que acontece? Questão de problema. Particularmente, atualmente, eu não tenho usado nenhuma ferramenta para, digamos que, quebra de acesso ao artigo, né? A maioria dos artigos eu consigo acesso, eu particularmente gosto muito de Elsevier, né? Eu leio majoritariamente artigos deles, né? Então, eu estando na instituição Uhum. aqui, ou estando em casa, eu ligo o proxy e baixo o artigo, né? Então, eu evito o máximo trabalhar com artigos que não são de acesso aberto para nós aqui na universidade. Questão de risco de segurança, talvez, questão de
de problema futuro, talvez também, né? Mas eu sou da política que é melhor prevenir do que remediar nesse sentido, principalmente nesse sentido. Até porque hoje em dia tem muita literatura de acesso aberto com que a universidade, né, as universidades federais têm parceria, né? Tá, ok. Eu já peguei alguns artigos em que está expresso lá que a inteligência artificial foi usada, por exemplo, para a revisão do inglês. Isso está ok? Você falar que usou, assim, para alguma parte? Então, Renata, isso daí é uma coisa que, vamos pensar assim, meio que uma zona cinzenta, digamos assim, tá? Não tem muito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pode ser que tem editor lá em revista que vai receber isso, vai ler e vai dizer, não, não quero. Isso aqui para nós não serve. E vai rejeitar o teu artigo por causa disso. Tem editor que vai olhar e dizer assim, não, tá, ok, beleza. Ou tem até editor que vai pensar, o revisor que vai putz, vou ter que revisar vírgula por vírgula, porque eu que estou revisando esse artigo, minha responsabilidade, então eu simplesmente vou rejeitar. Infelizmente é uma coisa que acontece bastante. Por isso que eu sempre comento que se a gente usar o GPT ou qualquer outra ferramenta de escrita científica como assistente, eu pegar o que ele me disse, trazer para as minhas palavras, eu, assim, é o melhor dos cenários possíveis, né? Porque ele já está poupando um tempo gigantesco para mim, né? Só o pessoal aí que digamos assim, que está na ciência antes da inteligência artificial sabe bem, né? Então a gente gastava, sei lá, dá para dizer um mês e meio para só escrever um artigo científico, né? Então hoje em dia eu tenho uma poupança de tempo gigantesca, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que assim, um tempinho que eu vou gastar ali que não vai me fazer muita diferença, sabe? Então eu prefiro, particularmente, projeto, principalmente quando a gente fala em agência de fomento, CNPq, CAPES, né? A gente submeteu um projeto uns tempos atrás, que era de inteligência artificial, inclusive, né, para a valorização de biomassa, parceria com a Federal de Pelotas, a FCM, né, enfim. E lá eles pediam para indicar se a gente usou a inteligência artificial para escrever. Né, boa parte ali, algumas partes do projeto eu escrevi, eu usei inteligência artificial, mas nessa questão, sabe? Eu pegava e trazia para as minhas palavras. Aí a gente, obviamente, não, né, a gente não usou para escrever, a gente usou como assistente, né? Então, até as agências de fomento estão se preocupando com isso. É, realmente. Muito por causa de plágio também, né? E fica muito Uhum. claro, né? Quando você lê alguma coisa, se usou ou não o chat. Então, realmente melhor evitar, né? Alguém tem mais Exatamente. alguma pergunta para fazer para o professor André? Se não, a gente já está com 1h30 aí de palestra, né? Vamos encerrar por Uhum. aqui. Gostaria, em meu nome, em nome da professora Maria José, do professor Haroldo, né? Da comissão gestora aqui do PRH, agradecer, André, sua disponibilidade, né? De passar esse conhecimento para a gente. Teve muito interesse, todo mundo do chat aqui agradecendo, porque realmente foi interessantíssima a sua apresentação, tá? Tá bom, eu que agradeço, Renato. Muito obrigado aí a ti, a professora José, a professora Maria José, o professor Haroldo aí pelo convite, né? Também considero que é uma área, digamos que delicada, né, da gente tratar aí, muito importante, né, para principalmente as nossas novas gerações aí, né? Aí eu deixo aqui meu muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição aí para, enfim, futuras palestras em outras áreas, digamos assim, né, mais focadas aí ao PRH também. Tá ok, muito obrigada. Então, amanhã vai estar disponibilizado lá no nosso YouTube, tá bom? Obrigada a todos aí pela participação. E tchau, 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 obrigado. tchau. Tchau, tchau, André.